De volta com o Good News. Já já você desembarca nas Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro, um reduto para a vida marinha e fauna. Antes disso, aqui em São Paulo, você conhece o Borboletário de Osasco, um ambiente projetado especialmente para criar e exibir estes belos e delicados insetos. São mais de 200 borboletas de 5 espécies, que atraem mais de 2.000 visitantes ao mês e ainda funciona como ferramenta de educação ambiental. A borboleta ela tem sua importância ecológica porque ela é um dos grupos que mais polinizam. Elas também são indicadoras de diversidade vegetal. Ela indica também qualidade ambiental. Ou seja, se você está num local que tem vários tipos de borboletas ali presentes, é porque o local ele está adequado ambientalmente. Ou seja, a qualidade do ar está boa, a umidade está boa, né? Além de fazer muito bem, né, para as pessoas. Todo mundo gosta de ficar visualizando que é bonito e elas são muito bonitas, né? Nós estamos no criatório, né, do borboletário, então os ovos são coletados lá no criadouro, são trazidos para cá e recebem o número de lote. E aí quando saem do ovinho, que a gente chama de eclosão, então a gente passa para esses potes. Então o que a gente está vendo aqui, então são as lagartinhas. E aí a gente vai alimentando, a partir do momento que vão vindo para esses potes, nós vamos alimentando, né? Esse aqui é a Metona temisto, que é do borboletinha do Manacá. Esse tom de pele delas é para divertir o predador, mostrar que ela não é palatável para ele, ou que ela é venenosa. Essa lagarta aqui é a lagartinha da Caligulioneus, que é conhecida como borboleta olho de coruja. Elas são folívoras, ou seja, elas se alimentam somente de folhas nessa fase, são extremamente vorazes, por isso que algumas são consideradas pragas agrícolas. Ela tem a fiandeira, que é onde solta o fiozinho de seda dela, e ela tem um aspecto mais aveludado. Ela chega a alcançar aqui, no nosso criatório, ela chega a alcançar 13 centímetros. Essa aqui é a fase de pupa delas, né? Então, antes de se tornar o adulto, que é a borboleta, elas passam por essa fase. Essa aqui é a última pelinha dela. Então, aqui, olha, ela tem toda a cor e o formato de uma folhinha seca. Elas utilizam isso muito como defesa. Aqui dentro, essa pulpa ou crisálida, que vai ocorrer a metamorfose, ou seja, ela vai deixar de ser lagarta para se transformar em uma borboleta. Aí ela sai como borboleta, então a gente tira ela daqui, coloca ela numa caixa, faz a separação direitinho, faz a contagem, vê qual que é macho, qual que é fêmea. Depois que a gente passa tudo direitinho pro caderno, a gente solta ela no criadouro. Aqui como elas estão livres, né? Elas escolhem o seu par. Fazem um cortejo, né? Quando você vê borboletas rodopiando é porque elas estão fazendo um cortejo. Aí elas acasalam e aqui já tem as plantas para elas colocarem os seus ovinhos. A gente vem, recolhe os ovos daqui, leva para o criatório, coloca o número de lote, começa todo o processo de criação. Aqui a maioria das borboletas vão se alimentar de néctar. Então elas vão nas flores e conseguem obter o néctar. Algumas se alimentam de frutas em decomposição. Então você andando por aqui, você vai ver alguns vasinhos com frutinhas. O borboletário ele é uma ferramenta nova de educação ambiental. Você educar, sensibilizar a pessoa, fazer com que a pessoa desperte para ter essa consciência de que o planeta está mudando, né? A questão da conservação, ou seja, respeitar os outros animais, é um desafio muito grande, né? É muito legal. Agora sim, vamos direto ao arquipélago formado pelas Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro. Um paraíso com tripla função, de berçário marinho, reduto de plantas e árvores consideradas extintas na costa e ainda guarda o segundo maior ninhal de fragatas do Brasil. Por todos estes motivos, órgãos federais mapeiam a região para criar um plano de manejo adequado para Cagarras, que satisfaça as necessidades dos pescadores de Copacabana
sem deixar de proteger a vida natural deste reduto ecológico. Hora de embarcar rumo às Ilhas Cagarras. Nosso ponto de partida é na Marina da Glória, localizada próximo ao centro do Rio de Janeiro. Até o arquipélago foram 30 minutos de barco com direito a paisagens turísticas já bem famosas, como os calçadões de Copacabana, o Pão de Açúcar e a famosa Praia da Garota de Ipanema. A bordo do nosso barco, biólogos, pesquisadores e responsáveis pelo projeto Ilhas do Rio, o primeiro estudo extenso e detalhado sobre a biodiversidade do arquipélago. Até há pouco tempo atrás a gente não conhecia, né, apesar da proximidade aqui da costa do Rio de Janeiro, não conhecia o que havia da riqueza, da biodiversidade dessas ilhas. Não só da parte marinha, como também da parte terrestre. Então o principal objetivo do projeto é trazer essa informação para a população em geral. Um trabalho em equipe que reuniu experiências e anos de estudo. Esse grupo de pesquisadores envolve quais áreas? Em geral, o grupo de pesquisadores está vinculado com a ONG que realiza o projeto, que é o Instituto Mar Adentro. A maioria são biólogos marinhos de instituições aqui do Rio de Janeiro. A maioria da equipe são doutores, professores dessas instituições. Então temos profissionais do Jardim Botânico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Museu Nacional. Então a gente fez um grupo que já trabalhava alguma coisa com a biodiversidade aqui das ilhas e chamou para compor a equipe do projeto. A primeira parada da expedição com os biólogos é na Ilha Redonda, a mais distante e mais alta entre elas. Para chegar até a ilha, temos que cair na água, por isso pedimos a ajuda de Flávio Carneiro. Desde 2000 ele escala a região e foi responsável pela abertura de diversas vias nos paredões de pedra. Eu comecei a vir escalar aqui nas Cagarras. A primeira via que eu escalei, eu fiz uma terceira repetição da via chamada Sereia Desvairadas, que foi a primeira via conquistada por umas meninas que vinham remando do continente. Eu fiz a terceira repetição dessa via e a partir daí me encantei pelo lugar. Eu já tinha vindo aqui mergulhar e depois, a partir de 2003, eu montei um projeto e fui conquistar na Redonda, onde abri já 5 vias e hoje trabalho lá levando os pesquisadores para fazer o apoio técnico de acesso a certos lugares. Abriu vias e criou estratégias criativas para o desembarque dos biólogos, que chegavam carregados de equipamento. Eu desenvolvi uma técnica bem simples, que é o uso dos tonéis, para acessar, porque o grande X da questão da escalada nas ilhas é você acessar o costão, porque você não tem... A embarcação muitas vezes tem pedras no fundo, a embarcação não pode chegar e você passar o equipamento, subir na pedra. Então o tonel me proporciona uma segurança e uma facilidade de acesso. Aqui em Cagarras, os estudos das aves ficam por conta da mestre em ecologia e pesquisadora Larissa Chimalda. Esse ninhal aqui é o segundo maior ninhal de fragatas do Brasil, é isso? Isso, ele é o segundo maior. A gente estima que aqui tem cerca de 5.000 fragatas e em torno de 2.500 atobais. Ele fica atrás só do ninhal lá de Alcatrazes, que acho que são 6.000 fragatas e uns 3.000 atobais, não tenho certeza. Mas só isso já mostra a importância desse local, da preservação desse local, da preservação desse ninhal aqui, né? Então quer dizer assim, se não há essa preservação das aves aqui, as pessoas que moram no Rio de Janeiro não vão poder apreciá-las lá na praia. Não vão. É uma beleza assim, que você vê na cidade inteira. E olha só quem encontramos. Este filhote espera a mãe para ser alimentado. Enquanto ela não chega, vai passar por exames. Então agora é a hora de capturar ele para preparar para fazer essa pesquisa, né? Isso, a gente vai anilhar, tentar capturar ele, anilhar, aí vamos pesar, tomar algumas medidas e depois a gente solta ele de novo. Isso é mais para acompanhar o sucesso reprodutivo do ninho, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre imobilizar a cabeça, segurar o pescoço, que o bico dele é a parte mais perigosa, né? Então a gente tem que manter ele sempre afastado do rosto da gente
E a gente segura as asas juntas, que ele se debate pouco, machuca pouco. E agora a gente coloca ele aqui. Coloca ele dentro do saco. No saco que é para pesar, né? 1,7 kg, com pouco mais de 2 meses de vida, ainda bem novo e indefeso. Esse aqui é um jovem, você vê que ele ainda está com a plumagem branca. Quer dizer, um jovem, é um filhotão, né? Filhotão. Ele ainda está com a plumagem branca, mas já tem pena nas asas, na cauda. Até ganhar penas, o filhote irá ficar aos cuidados dos pais, que agora sobrevoam ansiosos os pesquisadores. Mas antes de deixarmos o ninho, a pequena ave ganha o primeiro registro. Então a gente coloca agora uma anilha que é fornecida pelo CEMAV, que é um órgão ligado ao ICMBio, ele fornece as anilhas. Essas anilhas têm uma numeração única, ela não se repete, então ela vira uma verdadeira identidade. A gente consegue ter informações muito interessantes com a anilha. A gente já viu o deslocamento dos jovens, né? Já tiveram aves que foram anilhadas aqui, foram recuperadas no Ceará. Pelo controle das anilhas, é possível saber um pouco mais sobre o comportamento da ave. A gente consegue ver que o casal ele é fiel durante um tempo, eles sempre voltam para fazer o mesmo ninho no mesmo lugar e com o mesmo par, né? A gente consegue também ver qual a frequência, né? Uma fêmea que eu anilhei, ela estava com o ninho, com o ovo, eu acompanhei o ninho todo, vi que ela teve sucesso, que o ninho gerou um filhote que voou e 6 meses depois eu capturei ela de novo com outro ninho, com o ovo, já começando um novo ciclo reprodutivo, quer dizer, ajuda a determinar a frequência com que a fêmea consegue se reproduzir. E é uma anilha que não vai incomodar em nada a ave, né? Quer dizer, reclama um pouco para ser anilhada, mas depois o peso é mínimo e essa anilha não incomoda, não aperta, não incomoda em nada. Chegamos na época de acasalamento das fragatas. Para seduzir a fêmea, o macho infla o papo vermelho, localizado abaixo do bico. E se outro macho tenta se aproximar... Além das fragatas, é comum encontrarmos em cagarras outras aves, como as gaivotas, atobás, maçaricos, gaviões, corujas, trinta-réis, bentivis, iguás e garças, e até urubus. No caso deles, foram atraídos pelos lixos deixados no arquipélago. Com a implantação da unidade em 2010, foram criadas algumas regras. Por exemplo, a pesca só pode ser feita a 10 metros da rocha. Mesmo assim, alguns pescadores deixaram marcas aqui nas ilhas, como por exemplo, esse cano de PVC, que foi chumbado com concreto entre as rochas para apoiar as ferramentas de pesca. O mono ele é uma unidade de conservação basicamente terrestre. O processo de criação dela resultou em 80 hectares de ilha e apenas 10 hectares aí de espelho d'água. Né? São 10 metros aí ao redor das ilhas, somados em torno de 10 hectares. Então, assim, o objetivo da unidade, ao longo do processo de criação, ficou claro que não é proteger recurso marinho. É proteger realmente o que? Esses ninhais, beleza cênica, vegetação insular de Mata Atlântica, e é vinculado a esse objetivo da unidade que a gente tem que pensar e planejar as nossas estratégias de proteção. Massivo Bovini é biólogo, pesquisador e um dos responsáveis pelo inventário da flora das ilhas. Aqui, ele encontrou uma espécie que desde 1942 tinha desaparecido do Rio de Janeiro. Além das minas nervosas, que é essa espécie extinta que nós encontramos, existe também alguns tipos de bromélia. A Neurogélia cruenta, que também está ameaçada de extinção, a Alcantareia glaseoana, que também é outra bromélia muito bonita, típica do costão do Rio de Janeiro e é endêmica do Rio de Janeiro. Ela também já se encontra ameaçada de extinção. Quando vem a campo, o Massivo coleta espécies com fruto ou flor e trabalha na identificação científica. E novidades não faltam por aqui. Não se tinha conhecimento de nada daqui, principalmente o número de espécies, né? Então, nesses 2 anos, nós já temos 180 espécies catalogadas. Além desse catálogo de espécies que nós estamos gerando, agora temos vários fatores associados a
esse conhecimento dessas espécies, né? Tanto os animais que estão associados a ela, como o próprio plano de manejo que está por vir da unidade. E esse trabalho será feito com a ajuda do ICMBio, que na região é coordenado pela Fabiana Bicudo. Com os pesquisadores que vão poder dizer para a gente, olha, as espécies ameaçadas estão em tais e tais pontos devem ser preservados, outros não precisa de preservar tanto assim. Então, o plano de manejo ele é um documento técnico, mas ele é construído ao longo de várias etapas, incluindo todos esses setores. Hora de preparar o equipamento de mergulho e cair na água. Nesta expedição, quem mergulha com a gente é o coordenador do projeto Ilhas do Rio, Carlos Rangel, e o oceanógrafo Átila Bertoncini. 1 metro é utilizado na hora de fazer o censo dos peixes. A cada medição, é possível visualizar a quantidade de peixes por metro quadrado, o que gera os dados para as pesquisas. Além disso, espécies são fotografadas. E uma surpresa, em nosso mergulho, Carlos e Átila fazem um primeiro registro de uma nova espécie. Na verdade, a gente tem cerca de 30 espécies que a gente catalogou nesses 2 anos de projeto que a gente não tinha catalogado anteriormente. Lá no fundo é possível ver outros peixes, como o porquinho, o marimbá, a moreia, o badejo, filhotes de garopa e pequenas espécies como a Maria da Toca, baiacu, falso voador, entre outras. Lilian Lodi é especialista em cetáceos e desde 2004 busca pelos golfinhos. Esses golfinhos, eles ocorrem no arquipélago. A gente acredita que eles utilizem o arquipélago uma época do ano como área de cria e socialização de filhotes, porque o número de filhotes nos grupos é bastante grande. Por que eles utilizam o arquipélago essa época do ano ainda é um mistério. De onde esses golfinhos vêm e para onde esses golfinhos vão ainda é um mistério também, né? Isso ainda vai denotar muitos anos de pesquisa. Só que nos últimos tempos eles sumiram. E o que a gente vem percebendo ao longo desses anos todos de trabalho é que está havendo uma diminuição do número de indivíduos que frequentam o arquipélago. Essa diminuição ela tem sido gradativa ao longo dos anos, até que a partir do ano de 2011 e 2012 os golfinhos passaram a não frequentar mais o arquipélago. A explicação é o que os pesquisadores e biólogos buscam descobrir. De alguma maneira esse ambiente pode ter passado a ser não mais interessante para esses animais, né? E aí a gente pode separar também 3 hipóteses. Não interessante por quê? Pela qualidade da água, baixa qualidade da água, a poluição, uma vez que essa região aqui sofre influência direta das águas da Baía de Guanabara. Também a diminuição dos recursos pesqueiros, que fazem parte da sua dieta, e também o molestamento através de embarcações de turismo, que são bastante frequentes, principalmente nos fins de semana e feriados. Por este motivo, o arquipélago necessita de um plano de manejo eficiente, para que no futuro as pessoas voltem a ver essas espécies por aqui. O trabalho segue e a equipe de pesquisadores e entidades de preservação precisam de planejamento para decidir o que será melhor para este ambiente. Então, na verdade, a gente está com 3 anos de nascido, né? O Monumento Natural das Ilhas Cagarras é muito novinho ainda. Então, a gente está tentando regulamentar o que temos e consolidar a gestão institucional do ICMBio, consolidar e fortalecer o conselho da unidade de conservação, essa gestão participativa, consolidar conhecimento através das pesquisas científicas para conseguir conduzir o processo de elaboração do plano de manejo, para que esse seja um documento efetivo e, dentro disso, tentar trazer uma abordagem mais efetiva para a proteção marinha através da definição de uma zona de amortecimento. Desta forma, este ambiente encontrará meios para sobreviver, mesmo com tanta pressão urbana. Eu, bióloga, com um mestrado em oceanografia, poder trabalhar no ambiente para o qual eu me capacitei para estar e que eu me capacitei porque eu já era apaixonada por esse tipo de coisa, eu acho que poucas pessoas têm essa oportunidade de vida que eu tenho aqui e nos lugares que eu já tive também. Pô, é indescritível.
Já vi golfinho aqui, tartaruga, ninhos, ovos eclodindo. É fantástico, cara. Essa região aqui, isso é uma bênção. As Cagarras, tão próximo do nosso litoral, 4 quilômetros da costa, você tem uma pérola dessa, não tenho palavras para descrever. O Good News está chegando ao fim, mas antes disso, uma boa notícia. Em 2012, fomos a campo para acompanhar o trabalho realizado por Patrícia Médici, uma super bióloga e uma das maiores autoridades em pesquisas que estuda e desenvolve programas de proteção ao maior mamífero nativo do Brasil, a anta. Agora, as aventuras e descobertas desta brasileira foram parar num livro infanto-juvenil publicado nos Estados Unidos. O que eles querem? Aprender mais sobre o nosso rico bioma e animais. O maior mamífero nativo da América do Sul e o trabalho de uma bióloga brasileira vão parar nas escolas dos Estados Unidos. Isso mesmo, estamos falando de Patrícia Médici, uma das maiores especialistas em antas do Brasil, que há 17 anos vai a campo para monitorar aquele que tem um apelido carinhoso de jardineiro das matas. Então a gente costuma chamar a anta de a jardineira da floresta, né? Ou engenheira ecológica. É um bicho que tira uma semente daqui, leva para lá, tira para cá, põe para cá. É um bicho que brinca com a diversidade das espécies de plantas da floresta. O trabalho realizado pela engenheira florestal, com mestrado em ecologia e manejo de animais silvestres e também doutorado em biodiversidade, já foi contado aqui no Good News pelo repórter piloto, durante nossa série de reportagens especiais sobre o Pantanal brasileiro. E agora faz parte da coleção infanto-juvenil Science in the Field, em português, Cientistas no Campo. Com o título A Cientista das Antas, salvando o maior mamífero da América do Sul, a autora C. Montgomery conta as aventuras desta desbravadora, que desde 1996 desenvolve um programa de estudo e preservação da Mata Atlântica e, a partir de 2008, abarcou outros biomas do país. Antes mesmo de ser lançado, o livro já foi apontado pelo Junior Library Guild, uma importante empresa especializada em livros, como leitura recomendada para o currículo escolar americano. Por enquanto, o livro A Cientista das Antas não tem previsão de lançamento no Brasil, mas você pode rever como é o trabalho em campo, as armadilhas e técnicas para capturar esse mamífero e, principalmente, descobrir a importância das antas para a fauna e flora brasileira no site do Good News. E o Good News de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta e outras matérias no nosso site, redetv.com.br/Good News. Também estamos no Facebook, é só procurar por Good News espaço Rede TV. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau!